Fala galera vascaína, tudo certo com vocês? Espero que sim, porque hoje o papo tá quente e cheio de assunto importante sobre o nosso Vascão. Tô chegando aqui com mais um vídeo, assumindo o comando, pra trazer aquela resenha marota sobre tudo de o que tá rolando com o gigante da colina. Então, já chega dando aquela força, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o conteúdo é diário, de manhã, de tarde e de noite, sempre com as novidades do Vasco fresquinhas para você não perder nadinha. E olha só, se liga porque tem jogo decisivo vindo aí e também tem bastidor pegando fogo. Mas antes de entrar nos assuntos mais sérios, bora comentar rapidinho uma parada que tá rolando. Muita gente falando de camisa oficial, prêmio promoção. Mas vamos focar no que interessa, que é bola rolando, planejamento de elenco. E claro, o que esperar desse time que vem alternando entre bons momentos e atuações que deixam a torcida de cabelo em pé. Seguinte, terça-feira agora tem pedreira. O Vasco vai encarar o Lanús e esse jogo promete ser um divisor de águas para nossa temporada. É confronto direto, valendo liderança moral e principalmente aquela grana extra que só a vitória traz na competição. A parada é a seguinte, tanto o Vasco quanto o Lanús estão com a mesma pontuação e o que separa os dois é o saldo de gols. E aí, meus amigos, não tem muito segredo? É vencer ou vencer, ainda mais jogando em casa com a força da torcida empurrando o time o tempo todo. O jogo lá na Argentina foi puxado, eles meteram 3-0 e mostraram força, mas aqui a história pode ser outra. O Vasco precisa fazer valer o mando de campo, controlar a posse de bola e, acima de tudo, entrar com o espírito de decisão. A grande pergunta que fica é: o técnico vai com força máxima ou vai poupar alguém? Essa é a dúvida que ronda São Januário. E olha, eu entendo quem defende uma formação alternativa por conta do calendário apertado. Mas na minha visão, não é hora de economizar peça importante? Se for preciso rodar o elenco que seja de forma estratégica, colocando gente que mantenha o nível. Não adianta trocar um jogador importante por outro que ainda tá pegando ritmo. Em algumas posições a diferença de desempenho é gritante, então tem que ter muito cuidado para não enfraquecer o time num jogo tão crucial. Acredito que se for poupar alguém que seja um ou dois no máximo e com muito critério, o resto tem que ir com sangue nos olhos porque a vitória pode deixar o Vasco numa situação muito mais confortável no grupo. O treinador já falou em outras coletivas que o planejamento é jogo a jogo e com razão. Essa competição é curta, não dá para ficar testando demais. Se garantir a classificação antecipada, aí sim dá para dar um respiro pro elenco, mas até lá é foco total. E olha, apesar de tudo, eu achei que o time teve bons momentos no último jogo. Não foi uma atuação de gala, longe disso, mas deu para ver que com ajustes dá para sonhar. O problema é a oscilação. O time ainda não conseguiu manter um padrão de jogo por 90 minutos, e isso preocupa. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar de bastidores. Tem jogador do Vasco chamando atenção lá fora e não é qualquer observador que tá de olho, não. Tô falando de Lucas Freitas. O moleque tá sendo monitorado por um clube turco forte, desses que sempre estão na Liga dos Campeões ou na Europa League. Os representantes do clube estiveram no Maracanã para ver ele em campo contra o Flamengo e gostaram do que viram. A atuação foi ok sem brilhar muito, mas o suficiente para despertar o interesse dos caras. Esse tipo de observação não é à toa. O jogador já vinha sendo monitorado desde a época do Juventude e agora, com mais visibilidade no Vasco, as coisas estão esquentando. Pode pintar proposta a qualquer momento, seja por empréstimo ou por compra definitiva. Claro que ainda não tem nada oficial, mas o interesse é real e pode mexer com os bastidores do clube. Pro jogador, é uma chance de ir para a Europa ganhar bem. Disputar competições de alto nível, mesmo que comece como reserva, é uma oportunidade difícil de recusar. O mais curioso é que Lucas Freitas nem era titular quando chegou. Foi ganhando espaço por conta de lesões e acabou virando uma opção válida na zaga. Só que mesmo assim, ainda não se firmou de vez. Teve jogos bons, teve atuações medianas, mas o potencial tá ali. Com a possível saída, o Vasco pode perder uma peça que, se bem trabalhada, teria muito a oferecer. Vamos acompanhar de perto, porque se essa negociação avançar, o clube precisa se movimentar rápido para encontrar reposição. E por falar em movimentação, tem também aquele burburinho sobre o técnico. Rolou uma especulação de que o Corinthians estaria de olho nele, que teria sondado e tal, mas pelo que o próprio treinador falou, não tem nada de oficial.
Ele ficou sabendo do boato pelas redes sociais pouco antes do clássico contra o Flamengo? Disse que ninguém do clube paulista entrou em contato e que o foco total tá no projeto com o Vasco. E faz sentido, porque ele participou ativamente do planejamento da temporada, escolheu jogadores, ajudou a montar o elenco. Então não faz muito sentido ele sair agora do nada. É claro que no futebol tudo pode acontecer. Uma proposta irrecusável pode surgir e mudar tudo, mas por enquanto não tem motivo para desespero. A palavra do treinador foi firme, deixou claro que está comprometido e não pensa em sair. A torcida pode até ficar com o pé atrás, mas pelo que ele falou não tem fumaça nesse incêndio. O momento é de dar respaldo ao trabalho, cobrar dentro de campo, sim, mas sem criar crise onde ainda não existe. Voltando ao jogo contra o Lanús, quero saber a sua opinião aí nos comentários. O que você acha que o técnico deve fazer? Escala o time completo ou dá chance para quem tá no banco? Na minha visão, tem que ir com força total. Se for para poupar, que seja pontual. Essa é a hora de consolidar uma campanha sólida, garantir uma vitória importante e mostrar que o Vasco tá sim na briga para ir longe. E acima de tudo, provar que esse elenco, mesmo com limitações, pode competir de igual para igual com qualquer adversário. E se a gente parar para analisar com calma, não é só a questão tática que vai fazer diferença nesse duelo, mas também o psicológico. Esse elenco do Vasco já mostrou que sente o peso da pressão em alguns momentos, principalmente quando entra em campo sabendo que não pode errar. E esse jogo contra o Lanús é exatamente isso, um daqueles que você tem que entrar ligado do primeiro ao último minuto. Não pode vacilar, não pode dar espaço. Cada bola é uma decisão. E o detalhe, o adversário vem forte e confiante depois daquele 3-0, então não esperem facilidade. É jogo grande, é jogo pra gente com sangue nos olhos. Outra parada que vale muito ficar de olho é na preparação física do elenco. Já deu pra perceber que alguns jogadores estão sentindo o ritmo pesado de jogos seguidos? E é aí que entra o dilema do técnico manter os titulares correndo risco de desgaste ou colocar quem ainda não tá 100% entrosado? Na minha visão, o ideal é encontrar um meio termo. Tem cara que não pode ficar de fora mesmo cansado, porque a diferença que ele faz é absurda, mas também tem peça que se não tiver no seu melhor fisicamente vai comprometer. Então essa gestão de grupo agora vai ser mais decisiva do que nunca. Tem um nome em específico que merece atenção e pode inclusive ser o diferencial da partida. Não vou cravar que ele vai ser titular, mas se entrar tem tudo para mudar o jogo. Ele é daqueles que dá velocidade, tem boa leitura de espaço e pode aproveitar uma defesa mais lenta do Lanús. Se o treinador usar isso com inteligência, pode ser a cartada certa para abrir o placar ou até matar o jogo no segundo tempo. E como o adversário já mostrou dificuldade fora de casa, é ali que o Vasco pode construir sua vantagem. Agora, ainda falando sobre o elenco, tem um ponto que não pode passar batido: o vestiário. A união do grupo. A gente sabe que em momentos de decisão, o ambiente interno faz toda a diferença. E pelo que a gente tem visto, o clima parece ser positivo. O grupo tá fechado, os jogadores têm comprado a ideia do treinador e isso pesa. Um elenco que rema junto consegue superar até limitações técnicas. E isso pode ser o diferencial nessa campanha. Não adianta ter só talento. Tem que ter entrega, tem que ter comprometimento. E isso o torcedor está começando a enxergar novamente no time. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria segue de olho nas movimentações do mercado. Além do caso do Lucas Freitas, que já falamos, tem outros jogadores sendo observados por clubes de fora, alguns mais jovens, outros mais experientes, e isso mostra que o Vasco voltou a ser vitrine. Claro que ainda tem muito chão pela frente, mas o simples fato de ter gente de fora monitorando nossos atletas já é um sinal de que o trabalho começa a gerar frutos. Agora é saber valorizar essas peças, segurar o que for possível e negociar bem quando for inevitável vender. E só para fechar esse bloco, voltando rapidamente na especulação sobre o treinador, é bom lembrar que essa não é a primeira vez que o nome dele aparece vinculado a outro clube. Sempre que um time grande está sem técnico, surgem rumores. Isso faz parte do jogo, mas o importante é ele manter o foco como tem feito até agora. E principalmente que a diretoria saiba blindar esse tipo de situação. O Vasco precisa de estabilidade, continuidade de projeto. Não adianta mudar tudo de novo, começar do zero. O momento é de consolidar o que já foi iniciado. E aí, torcedor, o que você acha de tudo isso?
Tá confiante para esse confronto contra o Lanús? Acredita que o time vai dar conta do recado mesmo, com o elenco oscilando? E sobre o Lucas Freitas, você seguraria ou venderia se a proposta vier forte? Coloca aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Vamos juntos nessa jornada, porque a temporada promete e o Vasco ainda tem muito a mostrar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clássico entre Flamengo e Vasco, disputado no último fim de semana, pode ter um desdobramento inesperado fora das quatro linhas. O motivo é uma possível irregularidade na escalação do atacante Bruno Henrique pelo Flamengo, que pode render ao clube uma punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. O Vasco entrou com uma representação formal, alegando que o jogador não estava em condições legais de jogo, o que poderia configurar infração grave e mudar o destino da partida. Segundo a denúncia vascaína, Bruno Henrique teria acumulado cartões amarelos e, portanto, deveria ter cumprido suspensão automática. Mesmo assim, foi relacionado e entrou em campo, o que, de acordo com o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, configura escalação irregular. A infração prevê punições que vão desde multa até a perda de pontos. A situação gerou grande repercussão nos bastidores do futebol carioca. No Vasco, há confiança de que o tribunal irá reconhecer a suposta irregularidade e corrigir o que o clube considera um erro claro de interpretação da regra. No Flamengo, a diretoria se defende, afirmando que a escalação de Bruno Henrique foi feita com base em informações do próprio sistema da CBF, que indicava que o jogador estava apto a atuar. O caso deve ser julgado nos próximos dias. E a decisão do STJD poderá impactar diretamente a tabela do campeonato. O episódio reacende discussões sobre os critérios de controle de cartões no futebol brasileiro e levanta questionamentos sobre a transparência das informações fornecidas aos clubes. Até lá, a expectativa é alta e a rivalidade entre os dois times promete crescer ainda mais fora dos gramados. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.